Ontem eu falei com o nosso futuro ministro, não sei de quê, filho do Silvio Costa. Silvinho. É. Ele é ótimo. Vai ser ministro de quê? Qual é a vaga que ele vai... a vaga que ele vai... Eu acho que ele vai para esporte mesmo. Né? O lugar da Ana Moura? É. Eu acho. Pelo menos o pai acredita nisso. Não, eu estava tentando falar com o Silvinho e não conseguia. Liguei pro pai, só dava a caixa posta. Aí, eu digo, porra. Esse era um assunto bom pra gente falar também, esse negócio de mudança de ministério. Claro. Etc, não é? Você agora tocou no ponto. Quem vai querer começar? Eu começo. Você começa, bom dia. Tá certo. Vamos lá. Declaro aberta mais uma sessão da Confraria do Brito, que hoje terá como assunto Antônio Lavareda, doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, IUPERJ, e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco. Lavareda também é presidente do Conselho Científico do Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas, o IPESP, e fundador do Laboratório de Neurociência Aplicada. Como coordenador ou consultor de estratégia, ele participou de 91 campanhas majoritárias para presidente, governador, senador e prefeito em todo o país, tendo trabalhado também em Portugal e na Bolívia. Foi responsável por introduzir no Brasil diversos métodos e técnicas que revolucionaram e inspiraram até hoje a prática das pesquisas e do marketing nas campanhas e nos estudos acadêmicos. Para completar, é pernambucano, mas isso ele costuma esconder para não parecer arrogante. Obrigado, Lavareda, por estar aqui. Temos também conosco hoje o nosso colega, escritor e jornalista, Leonêncio Nossa. Obrigado, Leonêncio. Eu que agradeço. Também a presença da nossa querida e eterna companheira de confraria, mas que é a primeira vez que aparece conosco nesta mesa, a jornalista Tânia Fusco. A Wanda Célia começa. Como está o governo Lula, professor? Como está o senhor? Como estão as coisas? Qual é a sua análise? Wanda, Noblar, Tânia, Casado, você, todos, prazer estar com vocês hoje. E o governo Lula, no meu entendimento, está bem. As pesquisas mostram que a avaliação do governo vai bem. Quando eu digo que vai bem, é o seguinte, eu já falei a palavra avaliação. Há uma confusão muito grande e a mídia, às vezes, ou parte dela, se equivoca, misturando alhos com bugalhos. O que é isso? E a famosa pergunta de avaliação, que é aquela coisa de uma escala que vai de ótimo a péssimo, chama tecnicamente escala de Likert, que é lá o psicólogo que batizou isso lá muito tempo atrás, que o Brasil utiliza isso intensivamente, provavelmente porque o Ibope utilizava bastante, e depois o Datafolha seguiu nessa pegada. Mas o que é usado mais comumente para se avaliar governo mundo afora é uma pergunta dicotômica, se aprova ou desaprova o governo. Simplesmente aprova ou desaprova o trabalho do presidente tal, qual, etc. e tal. E eu estou dizendo isso porque nas últimas pesquisas o presidente Lula aparece com 53, 56, nas nossas com 52% de aprovação. Isso é pouco ou é muito? Duas formas de encarar. Primeira forma é ver como é que, por exemplo, nos Estados Unidos, que é a pátria das pesquisas de opinião e de avaliação de governo, porque tudo começou por lá, há mais ou menos um ponto de corte. Um presidente que tem mais de 50%, a chance dele ser reeleito é muito grande. Menos de 50%, então é uma coisa preocupante. Então isso é uma forma de encarar. Nessa perspectiva, a situação do Lula é confortável. Ele tem mais de 50% desde o primeiro mês
da sua administração. Se supõe que os primeiros 3 meses são os meses da chamada lua de mel. Pois a lua de mel, ele tem uma lua de mel estendida, então alguma coisa está ocorrendo que está fazendo com que a população continue aprovando o presidente. A segunda forma de se contemplar, para responder a questão que eu mesmo coloquei, é o seguinte: há que comparar a aprovação do presidente com o desempenho dele na eleição, as urnas. Até porque as pesquisas mostram também que o grosso da aprovação do mandatário, presidente, governador e prefeito, o grosso dessa aprovação é constituída por pessoas que votaram nele, o que é mais ou menos o que o senso comum nos diria, independente desses cruzamentos aos quais eu estou aludindo. E então, digamos que com a medição mais baixa, 52, quanto é que o Lula teve na eleição passada? 51,7. Pronto, Casado, você respondeu da forma como 95% das pessoas respondem, mas não é a melhor forma para comparar, porque isso aí foi o resultado sobre os votos válidos. E a aprovação, medida nas pesquisas, é a aprovação sobre o total do eleitorado. Total. E quanto é que Lula teve em 2022, no segundo turno, sobre o total do eleitorado, arredondando, tirando as decimais? 39%. Então ele está, nós podemos dizer, ele está 13 pontos acima do que ele obteve nas urnas no segundo turno de 2022. Isso parece que não se pode dizer que ele esteja... não se pode dizer que ele não esteja bem, né? Bem, expressivamente bem. O presidente Biden, por exemplo, nas pesquisas mais recentes, e algumas delas, chegou a pontuar pela primeira vez acima dos 40%, chegou a 42%, 43%. Está em segunda colocação, quando comparado com o ex-presidente Trump. Então, o presidente Lula está muito bem. E você acha que, claro, fica difícil, aí passa a ser adivinhação para o futuro. Acho que a tendência seria manter isso, aí vai depender, claro, muito do que vier a acontecer. Aí você já começou a responder. É um exercício, né, adivinhatório. De qualquer forma, o que é que nos ajuda a imaginar como pode ser o futuro? É olhando para trás, como é que está o presente. O que é que explica essa aprovação do presidente no momento, nas últimas pesquisas? Há três fatores que têm uma razoável capacidade de explanar esse resultado, esse patamar que eu qualifiquei de positivo ainda há pouco. Não é possível qualificar de outra forma. 3 fatores. Primeiro, a agenda internacional do presidente. Essa agenda tem contribuído sobremodo para a percepção das pessoas sobre o seu governo. Segunda coisa, a agenda, as medidas que corroboram o cumprimento das promessas de campanha. Lembrar que o leque de promessas do presidente na campanha eleitoral era muito reduzido. A mídia, a sociedade cobrava inovações, etc., mas basicamente ele prometia resgatar programas que tinham sido exitosos ao longo do seu governo. Então, o que é que ele prometia? Aumentar o salário mínimo, reforçar o Minha Casa Minha Vida, ampliar o Bolsa Família, combater a fome, etc. e tal. Então, isso ele tem mais ou menos, o governo tem tido iniciativas logo, até antes da posse mesmo, e nos primeiros meses, que asseguraram a essa população que votou no presidente o cumprimento dessas promessas. Então, segundo fator, cumprimento das promessas. Né? Aqui tem dessas coisas. Você não está vendo? E o terceiro... Está subindo ali, ó. É um casal, né? É um casal. É um casal. Um casal ou então eles estão se conhecendo agora, mas já tem sinais de bastante afinidade. É verdade. Mas voltando, continue, por favor. Segundo fator, então, cumprimento de promessa. Terceiro, as notícias positivas no front da economia. Então, o que é isso? É redução da inflação, é redução do desemprego, da taxa de desemprego, é aprovação do arcabouço fiscal, notícias desse tipo. E é isso, então, essa tríade que explica a aprovação. Bem, então, para nós vermos para frente, é o seguinte: cumprimento das promessas da campanha. Provavelmente ele vai continuar a cumprir, porque já estão mais ou menos asseguradas. Agenda internacional, importante que ele mantenha a agenda internacional, provavelmente vai continuar a mantê-la.
não é? E, em terceiro lugar, notícias do front da economia. Aí a gente não sabe exatamente, não dá hoje para cravar, não, a economia vai estar muito bem no ano que vem, ou vai estar mais ou menos bem, etc. e tal. Se nós olharmos as previsões dos especialistas, dos economistas, etc., do início do ano para cá, todas foram descumpridas. Então nós não podemos nos louvar nas previsões sequer daquelas partidas dos economistas. Mas se valer essas previsões que a economia vai estar bem, vai valer a regra de sempre, que sempre quando a economia está bem, o governo está bom e vai ser sempre reeleito, né? É provável que ele continue bem, e aí um presidente que tem mais de 50% de aprovação, né, 50%, 55%, aí é um presidente que é favorito para ganhar a eleição da sua recondução. Agora, esse radicalismo cuja face mais visível foi de 8 de janeiro, ele ajuda ou não nessa promoção da imagem do governo? O Casado, no meu entendimento, ele terminou ajudando. Ele terminou ajudando. Você veja o que nós vamos ter agora, né? Nós estamos vivendo as circunstâncias de uma nova mudança ministerial, mudança de portfólio. O que é que essa mudança significa? Significa que nós estamos ingressando na quarta coalizão ministerial, na quarta coalizão de governo. A primeira coalizão foi a coalizão do primeiro turno, a segunda coalizão foi a coalizão do runoff, a coalizão do segundo turno, quando chega a Simone, chega o MDB, etc. A terceira coalizão foi a coalizão da transição e da constituição da primeira equipe de governo, quando nós tivemos o ingresso da União Brasil, do PSD, e agora nós vamos ter a quarta coalizão. E o que é essa coalizão? Por que é ela é politicamente viável, etc.? Em boa medida, e vai ser processada assim pela opinião pública, em boa medida porque é uma coalizão resultado ou pós 8 de janeiro. Ou seja, todas as forças comprometidas com a democracia, etc., vão estar representadas de uma forma ou de outra dentro do governo. Quem for mais radical à direita é que fica fora, fica excluído. A gente pode chamar essa quarta coalizão de coalizão do 8 de janeiro. Então, o 8 de janeiro contribuiu, em certa medida, essa chegada de PP, republicanos, foram forças e partidos que, independentemente de não terem sorrido, aberto os braços para o presidente Lula desde o primeiro momento, mas, no 8 de janeiro, chegaram juntos, foram solidários, presidente da Câmara, etc. e tal, e solidarizaram com o governo e repudiando aí os atos golpistas daquele dia. Então, de certa forma, foi algo que terminou sendo politicamente interessante para o governo. E onde mora o perigo hoje? Olha, o perigo do Brasil, Tânia, eu acho, o Brasil é um dos países, não é o único que vive, não é a polarização. Frequentemente eu vejo na TV, nos rádios, jornais, não, a polarização, o Brasil vive a polarização, etc. e tal. Acho isso improcedente. A polarização que nós temos no Brasil é uma polarização eleitoral. Já tivemos, se nós pararmos para olhar, em 2006 nós tivemos uma polarização eleitoral quase tão intensa quanto a de 2022. Como é que você mede polarização eleitoral? Você olha a eleição presidencial, primeiro turno, e vê ali as duas únicas eleições onde os dois primeiros candidatos tiveram mais de 90% dos votos foram 2006 e 2022. 2018, que nós dizemos, não, uma eleição muito polarizada, não foi. O Bolsonaro, somado ao segundo colocado, Fernando Haddad, eles tiveram perto de 3/4 dos votos, longe do padrão de 2006 e 2022. Isso é polarização eleitoral. Do ponto de vista ideológico, etc., o problema, você tem essa polarização, quando eu digo, não é bem um grande problema, porque ela é assimétrica. Você tem um partido, no caso o PT, que fez vários governos em composições, em coligações com o centro e a direita do Brasil. Aliás, o PT não fez nenhum governo puro sangue, até porque não tinha condições sequer políticas de fazê-lo. Então, um partido assim versus
uma arremetida da extrema-direita. E essa sim que é o problema, é a ameaça do Brasil, porque essa extrema-direita é descomprometida com o sistema político democrático, é uma direita antissistema. O Brasil, é engraçado, a direita no Brasil chegou ao poder algumas vezes, todas essas vezes, não foi através da direita tradicional, ela pegou um atalho, pegou uma gambiarra populista antissistema. Foi assim com o Jânio Quadros, foi assim com o Collor e foi assim com o Bolsonaro. Então esse é o problema do Brasil, que não é só do Brasil hoje. Vamos ter eleição na Espanha também nesse domingo agora. O Trump também é um pouco isso. É, a França já é há mais tempo, né? A Itália, você já tem uma direita antissistema. A direita italiana ela foi reconvertida. Né? A Meloni não é rigorosamente antissistema hoje, embora ela seja uma força de direita. Mas o Vox espanhol é claramente uma força de extrema direita que está causando um problema, inclusive, porque o Vox, está fazendo com que o PP, o partido de direita tradicional, fique hibridizado no seu posicionamento, ou seja, porque com medo de perder eleitores, ele está indo buscar posicionamentos radicais do partido de extrema-direita, do Vox. Esse é o problema do Chega. Chega também. A Península Portugal, Ibérica nunca teve partidos antissistema tão fortes quanto tem tido de 2018 para cá. Esse é o problema do Brasil. Nós nunca havíamos tido partido de extrema-direita. Então o problema do Brasil que o Brasil enfrenta não é essa coisa de polarização. Porque a polarização parece alguma coisa simétrica, não tem nenhuma simetria nisso. O problema do Brasil é, de um lado, a direita radicalizada, esse segmento radicalizado, e de outro, que ajudou a chegarmos a isso, é a invertebração política da sociedade, por conta da ausência de partidos nela enraizados. Tudo bem. Então, a população sem partidos, como eu digo, invertebrada, ela fica à mercê, ou fica mais facilmente à mercê de apelos populistas. E no caso, nós estamos tendo a terceira onda de populismo no caso da América Latina, que é o populismo de extrema-direita. Nós tivemos uma primeira onda de populista. Quando foi a primeira onda? Nos anos 40 do século passado, nós tivemos Getúlio, nós tivemos Perón, etc. e tal. A segunda onda foi nos anos 90. O personagem que todos nós lembramos foi o Fujimori. O populismo fujimoriano foi o modelo daquele momento. E agora nós estamos tendo ainda o bolsonarismo, que no meu entendimento veio para ficar, independentemente da ineligibilidade do capitão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Nova República só produziu 2 líderes de massa, né? Carismáticos, por definição, senão não seriam líderes de massa. Lula e Bolsonaro. Não será a ineligibilidade do Bolsonaro que o tornará uma figura e um personagem ultrapassado na cena política nossa. Mas você disse que tem esse grupo invertebrado, ou seja, que vai... Qual é o... Eles dão cara ao bolsonarismo ou eles só pegam carona? Eu vejo o seguinte, o Bolsonaro, justiça se lhe faça, ele ajudou a ancorar a política, a vertebração da política. Então, você tem o equivalente funcional a um partido. O bolsonarismo é o equivalente funcional a um partido e o tempo vai dizer se o PL vai assumir de fato esse papel. Se o PL vai ser de fato o partido bolsonarismo ou se vai ser apenas um veículo, tal como o PSL foi lá atrás, na campanha 18, nos primeiros momentos pós-eleição. O bolsonarismo, então, ajuda a vertebrar. A identificação partidária para isso é fundamental. Lembrar que até o Bolsonaro, nós só tínhamos uma identificação partidária no Brasil, positiva, com o PT, e uma identidade negativa, PT versus anti-PT. O PSDB, ele próprio, por uma série de coisas que não vale a pena a gente aqui explorar, ele próprio não se constituiu como uma forte identidade. Ele preferiu navegar essa onda do antipetismo em vários momentos e campanhas muito acirradas contra o PT. Então, o bolsonarismo cumpre esse papel. Ele é um enraizador de preferência, de identidade política na sociedade que é possível. O problema do Brasil é o seguinte, é ali no meio.
Você veja o seguinte, depois da votação da reforma tributária, a primeira votação, eu acho que foi a Folha de São Paulo, fez um quadro, mas outros jornais fizeram também, com o posicionamento dos parlamentares na Câmara Federal em relação ao governo. Tinha lá 183 deputados independentes. 183 deputados independentes. Meus amigos de fora do país, que ou são jornalistas de outros países, ou estudos, ou professores, etc., eles não entendem isso. Não entendem como é que tem Nem nós 183. E depois, e quando eu digo para eles que o presidente da Câmara é de um partido que tem de preferência na sociedade, segundo a última medição do Datafolha, 1%, eles também não entendem como é que o progresso não dá. E aí eu digo para eles que, em compensação, o presidente do Senado também é de um partido que tem 1%. E ninguém entende nada. Ou seja, é desenraizamento total. Esses partidos não existem. Quando você tem menos de 2 meses após a eleição, cerca de 40% das pessoas ou mais não lembram do nome do deputado em quem votaram. 15 dias depois da eleição do primeiro turno, no passado, metade não lembrava o partido do deputado em que havia votado. Então, quem manda no Brasil, todos sabemos, basta folhear os jornais, são os partidos políticos. Hoje, sobretudo, o financiamento exclusivo partidário, porque aquele financiamento de doações privadas é um financiamento, digamos, menos expressivo, né? Pois bem, os partidos apontam nomes para participar dos portfólios ministeriais e dos outros cargos, os partidos financiam as legendas, os partidos mandam, em boa medida, no floor, no tapete lá da votação do plenário, traduzindo, do plenário da Câmara. Mas o eleitor não vota nos partidos, sequer sabe o que os partidos são. O voto é indireto. O eleitor vota no indivíduo que não sabe exatamente o que é que esse indivíduo vai fazer quando chegar em Brasília, por exemplo. Se ele vai votar com o governo, votar contra. E vota por qual critério? Ele vota por 2 critérios. Esse eleitor vota, ele tem uma certa proximidade ideológica. Né? Se a pessoa é mais conservadora, ele intui, ele é mais racional, mais consciente, melhor dizendo, ou menos consciente, ele vota em padrão mais ou menos parecido com o dele. Mas ele vota, sobretudo, por influência dos prefeitos e dos vereadores. A correlação entre votação para prefeito e votação para deputado federal fica acima de 0,8. E a correlação entre votação para vereadores e votação para deputado federal, na última eleição, bateu a casa dos 0,9. Ou seja, o cidadão não lembra quem escolheu porque ele não escolheu. O vereador e o prefeito através do vereador entregaram para ele o número e ele votou à última hora. Isso tem chance de mudar? O eleitor de classe média, só concluindo, o eleitor de classe média, boa parte do eleitorado também não sabe quem vai votar, até a véspera da eleição. É comum nós assistirmos, nós ouvimos perguntas de amigos dizendo: você tem um candidato bom aí para deputado estadual ou para deputado federal? E você dá, etc. Então, por quê? Esse voto é pessoa física, é o voto individualizado. Desculpa, Lúcia. Tem chance de mudar essa situação? Esse é o caminho. O voto, a raiz disso é o voto proporcional, chamar de lista aberta, mas na verdade é lista desorganizada. Um cidadão em São Paulo, na eleição do ano passado, ele teve que escolher um candidato a deputado federal entre 1.540 candidatos. 1.540 candidatos. Qual é a lógica disso? Não, ninguém me diga que Feira livre do voto. Analisou. Alguém compulsou essa lista. E já há muito tempo estudos cognitivos mostrando que quanto maior o número de opções, mais difícil é a escolha e frequentemente o indivíduo fica paralisado. Se você entrar para comprar um creme de barbear, Noblar, numa farmácia, tiver 1.540 marcas, você sai correndo. É verdade. Sai correndo, óbvio. Ou então compra uma pintada de neon cuja label provavelmente vai ser tiririca ou qualquer coisa, entendeu? Ou seja, esses facilitadores. E no caso de deputado estadual, o número ainda foi maior. Se a memória não me trai, 2.060 candidatos a deputado estadual, sendo que o eleitor tem que escolher um. Então o caminho é organizar a lista. Como na Espanha, como na Argentina, como na Colômbia, como em Portugal.
organizar a lista e votar em partidos, porque com isso você tem pelo menos umas 3 ou 4 vantagens em relação ao sistema atual. Também é a única mudança factível, porque não envolve PEC, não envolve emenda constitucional, porque o artigo 45 da Constituição nos fala em Câmara Federal, Assembleia, escolher por voto proporcional, ponto. Não especifica qual é a modalidade. Mas nós temos, só concluindo, nós temos há tanto tempo esse modelo proporcional que isso já se naturalizou na sociedade. Logo mais vai completar 90 anos. Foi em 32, foi o Código Eleitoral de 32. Aliás, já completou mais de 90 anos, eu fiz as contas agora, já passamos. Mais de 90 anos. Nós estamos indo para 100 anos. Né? Foi o Código Eleitoral de 32, lá que o Assis Brasil, era uma velha bandeira dele, implementou e instituiu esse voto proporcional de lista desorganizada. O senhor disse que o bolsonarismo veio para ficar, independentemente de Bolsonaro. Como que você está vendo o tratamento que esse eleitor bolsonarista, que esse público bolsonarista está recebendo dos chamados vitoriosos assim, da política hoje? Dos chamados? Vitoriosos, dos vitoriosos, assim, vamos chamar assim, desses setores progressistas que hoje estão no governo, ou mesmo estão em alguns setores. O ministro Barroso, por exemplo, do Supremo, exaltou, né, a derrota do bolsonarismo, causou... Só acho que esse público está sendo, como ele está sendo tratado, como o senhor avalia? Está sendo tratado com uma certa contundência, para dizer o mínimo, né? Agora, acho que isso é natural. Eles estão sendo tratados, talvez, de forma até um pouco melhor do que os derrotados de 2018 foram tratados pelas autoridades governamentais que assumiram em função do resultado daquela eleição. Há uma grande discussão a respeito do grau de dureza do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, com relação a alguns episódios, etc. Tal. Isso envolve um debate, né, onde juristas podem ter uma opinião melhor. Eu só fico lembrando uma coisa, eu lembro o seguinte: há aqueles que prescrevem um tratamento mais brando, mais equilibrado, mais compreensivo com quem tiver cometido crimes ou tiver sido responsabilizado por crimes contra a democracia. Eu lembro o famoso livro do Peter Ross. O livro do Peter Ross é 1924, o ano que criou Hitler. E ali no capítulo 7º e 8º, se a memória não me trai, ele descreve o julgamento do Hitler em 1924. Um julgamento muito compreensivo, muito generoso, muito, entendeu? Que virou um momento de show que o Hitler foi deu, um né? show internacional, etc e tal. O Hitler aproveitou para fazer para transformar em palanque aquele palco, o tribunal, o palco da época. A pena dele foi mais 6 meses antes dele ser liberado, etc e tal. Eu não sei, eu acho que se o Hitler tivesse sido tratado com mais dureza, contundência naquele momento, talvez a história pudesse ter percorrido outros caminhos. Não sei. Essa hipótese contrafactual, e essa hipótese contrafactual não tem grande utilidade. Aparece em pesquisa isso? Puxando para cá ou para lá? É de mais, é de menos? Aparece de alguma forma? O grosso da população, Tânia, não está preocupado com a questão da democracia. Não está. Não está. Isso não aparece como demanda das pessoas, não aparece. O Brasil é um país basicamente pobre, da grande maioria da população. Você imagina renda muito baixa, você tem um pouco mais de 40% da população ganhando até 2 salários mínimos de renda familiar. Então as pessoas, na pesquisa, a demanda que aparece é saúde, é emprego, é educação, as coisas do Então quando se do dia fala a dia. que o que definiu a eleição ou pesou muito para que o Lula se elegesse foi a defesa da democracia ameaçada, etc. Isso é verdade ou não? É verdade, mas nós precisamos entender que isso é mediatizado pelo apoio de lideranças políticas preocupadas com a questão democrática que vieram apoiar o Lula. Então vamos pegar uma delas, mais simbólica, a Simone Tebet. A Simone Tebet veio com a preocupação democrática, mas nem todos os eleitores da Simone Tebet que passaram a votar no Lula vieram motivados por essa mesma questão. Mas, obviamente... Sim, mas por que se diz que, vamos dizer, a adesão ao Lula dessas pessoas
mais de centro, algumas até um pouco mais à direita, definiram a eleição. É errado ou é certo? Olha, uma eleição que se resolve por essa margem estreita, que o Casado estava lembrando há pouco, vamos pensar em votos totais e vamos arredondar, 39 a 37, mas se arredondado, foi um pouco menos do que isso, foi 1,4, que nos votos válidos deu uma diferença de 1,8. Eleição que se resolve com essa margem, qualquer coisa explica a vitória, entendeu? Qualquer coisa explica a vitória. 37. É diferente do Botafogo, do Leonense. Eu lembro que em 2004, levado pelo Rodrigo, a Wanda deve lembrar disso, eu e o Antônio Martins, nós demos consultoria para a campanha do César Maia, a reeleição. Lembro. A reeleição foi a primeira vez que o prefeito é reeleito. No primeiro turno do Rio de Janeiro, o César Maia teve 50,35, 50,36. E eu brincava com ele depois, disse, olha, prefeito, se 50 é do senhor, mas esse 0,36 tem a ver com a gente. Agora eu queria... Não, e ele tinha feito uma prefeitura boa, mas mexeu na cidade inteira, mexeu no trânsito, né? E ainda assim ele foi reeleito. Eu queria explorar um pouco essa coisa que você observou sobre o bolsonarismo e em algum momento mencionou o conservadorismo dos eleitores, ou de parte deles, evidente. Como é que é isso no mapa político-eleitoral hoje? O que é o conservadorismo brasileiro hoje, no seu entendimento? Ele se confunde com a ideia, esse rótulo de bolsonarismo ou não, e por quê? Olha, em primeiro lugar, o Brasil tem, quer dizer, a representação política no Brasil, vamos pensar no parlamento sobretudo, ela tem crescido substancialmente à direita desde 2012. Quando a Dilma é reeleita em 2014, ela já convive com um parlamento muito mais à direita do que aquele que ela tinha, com o qual ela tinha convivido em 2010. Então o Brasil vai à direita desde 2012. O Brasil não dobrou a direita, como alguns supõem, em 2018. O Brasil vem acentuadamente à direita desde 2012. O que explica essa massa de votos direcionados à direita, em boa medida, é a fragmentação da oferta de legendas partidárias à direita. A direita no Brasil, ela chegou a produzir 16 partidos. 16. Ela foi se fragmentando. É uma estratégia parecida com a estratégia dos evangélicos. Eles crescem se fragmentando e se fragmentam crescendo. Isso que ocorre. Cada denominação, você chega em algumas cidades onde no mesmo bairro você tem 5, 6, 7 denominações evangélicas naquele bairro. E isso é um processo de praticamente se reproduzindo como macho, como cogumelo. A direita fez isso. Óbvio que eu citei os evangélicos. Os evangélicos são um elemento importante. Quando você tem a evolução do eleitorado evangélico, que chega a 30% hoje no conjunto do país. Perde 30%. Em algumas cidades, como vocês sabem, supera os 40% no Rio de Janeiro, que você gosta tanto. Em alguns locais vai acima de 40%, isso é mais significativo. Os evangélicos ajudaram a enraizar valores ultraconservadores. Sob algumas medidas, o brasileiro médio hoje é mais conservador do que um cidadão norte-americano. Você imagina, né? Mas hoje ou sempre foi? Não sempre foi, Tânia. Isso tem se dado nos últimos 20 anos, sobretudo nos últimos 20 anos. O cidadão típico americano do meio oeste, etc e tal, era ultra conservador lá atrás. Mas era o muito DN, mais o PSD não eram também? Eram, mas vamos chegar lá. O PSD, teoricamente, é o nosso partido de centro da Quarta República. Aliás, a gente deve a pouca estabilidade que tivemos na Quarta República, 45 a 64, ao PSD. Mas voltando para responder a questão. Então, conservadorismo cresceu. Você sabe, por exemplo, os partidos de direita no Brasil tiveram no ano de 2018, eleição do Bolsonaro, 59% da votação, estou falando da votação, não é de cadeiras, votação agregada no país todo para a Câmara Federal. Sabe quantos eles tiveram em 2022, ano passado? 62%. 62%.
Ou seja, agora, aí vamos para a segunda parte da Repita sua os questão. números. Isso é bolsonarismo? Repita os números. 59 a Saiu de 59 para 62%. 62%. Agora, isso é bolsonarismo, tudo isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Agora, o É também bolsonarismo... máquina de governo, né? Hein? É também máquina de governo, 4 anos ali nas Agora, bases. Agora, o que é o bolsonarismo? O bolsonarismo surge, como todos nós sabemos, quando há a falência de um pé, o pé de centro-direita, daquela díade, daquela disputa bipolar PT-PSDB. A gente pode dizer que o bolsonarismo se viabilizou no dia da denúncia do Janot e do Joesley contra Aécio Neves. Naquele dia, foi o dia que o Bolsonaro ganhou a eleição, sem saber que tinha ganho, ele ganhou a eleição naquele dia, quando o PSDB foi definitivamente alijado como representante do centro-direita brasileiro. Os votos migraram automaticamente, quase, não foi? Não, o espaço ficou vazio, apareceu aquele capitão, aquela figura carismática que tinha uma base importante. O eleitor olha para um lado, olha para o outro, não tinha praticamente alternativa, vai lá e ele. E a esses fenômenos surgem. Na França, na última eleição, de repente apareceu o Eric Zemmour. O Zemmour apareceu ali, se brinca, se a Marine Le Pen não é mais consistente, etc., ele... Se ela não tem um eleitorado. Esse rompe. bolsonarismo pode chegar maior daqui para 2026? Aí é a gangorra, presidência versus oposição. Vai depender do governo Lula, da sorte do governo Lula. Agora, a inelegibilidade do Bolsonaro debilita o bolsonarismo. Debilita porque você retira utilidade político-eleitoral para adoração pelo Bolsonaro. Eu gosto muito do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não pode mais ser presidente. Alijá-lo da eleição de 2026 já o fragilizou. Quando ele for alijado da eleição de 2030, aí ele vira uma peça muito distante ali no horizonte do eleitor. Ele vai ficar mais fragilizado ainda. Não vai deixar de ser líder, vai continuar. O Perón esteve fora da Argentina por décadas, voltou, ganhou a eleição, ainda fez a mulher vice-presidente. E os que pintam como herdeiros do Bolsonaro, do bolsonarismo? Claro, os nomes estão postos aí. É o Tarcísio, é o Zema, é a Tereza Cristina, é o Rogério Marinho. O que te parece desses nomes postos ou é muito cedo para se ficar especulando sobre isso? Essa coisa da gente dizer que é muito cedo, metade verdade, metade não é. Quando é que começa nós estamos aqui distância da eleição 2026. 3 anos e meio. 3 anos e meio. Me permita, nós estamos há 2 anos e 8 meses. Porque daqui a 2 anos e 8 meses haverá desincompatibilização das figuras. Então, por exemplo, se um governador atual quiser ser candidato a presidente, 2 anos e 8 meses. Se o ministro quiser ser, qualquer coisa também. Então, a eleição começa daqui a 2 anos. Está próximo. É pouco tempo. Está próximo. A eleição 2026 não vai ser uma eleição que a literatura chama de eleição crítica. Eleição que se dá no momento de uma crise profunda econômica, social ou moral, judicial, como foi 2018. Vai ser uma eleição mais normal. Ou seja, os atores políticos vão ser esses que estão dados aí. E os nomes vão ser esses. Não vai surgir nome de fora do xadrez da política. Não vai ter isso. A probabilidade de ter isso, vamos fazer uma frase mais condizente, a probabilidade de ter isso é reduzidíssima. Então os nomes estão aí. Então você tem 2 alternativas para um líder carismático como Bolsonaro para ir transmitir o seu apoio. O círculo próximo, a esposa e os filhos. Os filhos foram desqualificados para esse papel por conta dos inquéritos, por conta do questionamento e mesmo pela performance deles. A esposa é carismática, etc., mas ela própria já se definiu como do lar, ou seja, se excluindo do ponto de vista de executivo. Se a gente presta atenção nas declarações dela, ela se auto-excluiu. Multifuncional. Mas é mais do lar. Mas o próprio marido já diz, olha, ela não tem experiência, não pode, não sei fez, etc. Sobra então os aliados próximos. Então os aliados principais são os governadores, não é? Pode ser. Então, Tarcísio, qual é a chance do Tarcísio ser candidato? Eu acho que é bastante reduzida. Também. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, porque se o Lula estiver bem, o Tarcísio não vai repetir o equívoco de Zé Serra em 2010. O Zé Serra deu esse passo e
Como a gente sabe, o resultado não foi positivo. Segundo, o Tarcísio, o vice do Tarcísio é do PSD, que apoia o Lula. Como é que vai ficar, como é que ficaria isso, etc e tal? O vice do Tarcísio é do PSD, é do partido do Kassab, etc. Então, por conta disso, eu acho reduzida a chance do Tarcísio ser candidato. E depois parece que os paulistas... Diga, por favor. Conclua. Não, eu ia dizer, os paulistas também não admiram muito essa história de governador tá indo bem, aí larga tudo para ir ser qualquer outra Serra, coisa. Né, o Serra. Ou isso não pesa tanto? Porque... Eu acho que isso não pesa tanto, não. O governador de São Paulo, como todos nós sabemos, é um candidato natural à presidência, mas não tem sido um candidato exitoso à presidência na nossa crônica política. Né? Então vamos ver adiante. Então nós temos o Zema. O Zema vai sair para o PL, é provável candidato à presidência. O Zema dificilmente ele deve se ver como um senador. Porque o governador, como todos sabemos, quando sai do governo, depois de 2 mandatos, o caminho natural é o Senado. Ele não se vê como senador, imagina o Zema debatendo essas coisas, etc. e tal, não se vê. Então, o Zema pode querer ser o candidato do Bolsonaro. Com chance? Ele vai ter o peso que o Bolsonaro consiga lhe transferir, que vai ser um pouco menos do que o Bolsonaro teria. É mais ou menos aquela equação do Haddad em 2018. Teve os votos que o Lula podia lhe transferir, que eram um pouco menos, para a gente não fazer fórmula matemática fake, porque qualquer fórmula disso é fake, mas o prestígio transferido é o tamanho de quem transfere, menos a especificidade de quem transfere. Então, o carinho, o afeto, o carisma, etc., isso você não transfere. Então, respondendo o tamanho do Zema, temos o governador do Paraná, que quer ser candidato também, mas se posiciona mais ao centro, seria mais difícil ter o apoio explícito do Bolsonaro. E temos um outro candidato que com certeza, que vocês conhecem bem, que com certeza quer ser candidato, é candidatíssimo, embora não declarado, que é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, voltando à cena presidencial depois de 1980, a qual ele frequentou em 1989. Ele está muito bem avaliado em Goiás, etc. E tal. E já foi senador, etc., não tem o encanto da senatória. Então, essa coisa presidencial é possível. Se o Caiado será o candidato do Bolsonaro, ou será um candidato de um centro mais organizado, etc., então, um centro mais, digamos, orgânico, tradicional, liberal, é o que nós vamos ver. O Brasil precisa organizar esse centro-direito. Tá certo? A gente estava falando da eleição espanhola. Tem o Vox lá, mas tem o PP, um partido sólido, tradição, etc. Infelizmente, agora está namorando boa parte das teses do seu competidor à direita, que vem pelo flanco do extremo. Mas é um partido enraizado. O problema do Brasil é esse, nós estamos sem um partido de centro enraizado. O Getúlio fez 2 partidos. Sim. O Getúlio fez a esquerda, o PTB, e fez o PSD. Então ele ajudou a organizar o sistema para evitar que o seu principal adversário, que era o UDN, né, a direita liberal, etc. e tal, tomasse o poder. A única coisa que pode enraizar partido no Brasil, só para completar, é você assistir uma mudança na regra eleitoral dos parlamentos, câmaras municipais. Agora, no caso de Goiás, no ano passado, nem para governador o Bolsonaro apoiou o Caiado, né? Então, esse candidato aí parece que não... Mas recentemente eu soube a conferir, mas que o Bolsonaro fez uma visita e foi tratado a pão de ló pelo Caiado. Sim, foi aplaudido na rua, teve comício. 2 semanas atrás. O Bolsonaro com certeza vai ser um grande eleitor de qualquer candidato da direita, tem o apoio dele no primeiro turno, ou seja, esse candidato chegando ao segundo turno. Nenhum candidato da direita vai se eleger sem ter o apoio do Bolsonaro, ao menos no segundo turno. Agora, uma coisa é ter o apoio do Bolsonaro e outra coisa é ser o candidato produzido pelo Bolsonaro, o candidato do bolsonarismo como origem. Você destacou antes aí a questão da eleição, da força dos prefeitos e vereadores e governadores e tal, indicando em quem votar.
E essa eleição agora de prefeitos e vereadores, que peso que ela tem? Que a gente pode esperar? Ô Tânia, quando acabar a eleição municipal do ano que vem, se nós estivermos conversando aqui, nós vamos fazer um exercício aí razoavelmente fácil, projetar a próxima Câmara Federal. Próxima Câmara Federal. Vai estar mais ou menos desenhada com o resultado das eleições municipais. O que é que a gente pode esperar para essas eleições? Uma taxa de reeleição parecida com a taxa de eleição de reeleição 2020, que foi a maior da história. Foi a maior da história dos últimos, Nosso visitante, dos últimos tempos. Foi 63% e nas capitais ultrapassou 70%. Então é isso que a gente pode esperar. Prefeitos e vereadores bem reeleitos e Câmara Federal. Se os atuais forem reeleitos, é óbvio que nós não vamos ter uma grande mudança na composição da Câmara Federal, salvo se o governo Lula, né, for exitoso o suficiente, de um lado, do ponto de vista de opinião pública, e estratégico o suficiente do ponto de vista de apoiar sua base mais progressista, etc. e tal, para lhe dar melhores condições de competição nessas eleições municipais e fazer com que o número de prefeitos e vereadores das forças de esquerda, as ditas do campo progressista, consigam crescer tal como cresceram em 2004, depois da primeira eleição de Lula em 2002. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 96 municípios com mais de 200 mil eleitores, eleições de segundo turno. Aí está o grosso da opinião pública brasileira. Aí o Lula perdeu a eleição para o Bolsonaro por cerca de 4 pontos percentuais. Lembrar que o bolsonarismo na origem é um fenômeno urbano, que é uma coisa, a direita tradicional brasileira era um fenômeno de origem rural, basicamente. Lembra que o PDS, a Arena, o Partido dos Grotões, etc. e tal, não é. Essa extrema-direita no nosso meio surgiu, sobretudo no cenário urbano. Então, nesses 96 municípios, sabe quantos prefeitos o PT, por exemplo, elegeu? 4. 2 senhoras em Minas Gerais e 2 prefeitos em São Paulo. Isso fragilizou, né? Não é muito pouco tempo para, vamos dizer, que o efeito governo positivo do Lula reflita nessa, quer dizer, seja capaz de redimir o partido nessa eleição? Não, você lembra que a distância de 2004 para 2002 foi a mesma. Então, ou seja, como é que você consegue isso? Você consegue com um governo que seja bem avaliado e consegue com aliados do governo, deputados federais, prefeitos, etc. e tal, tendo uma assistência do ponto de vista de políticas públicas, etc. e tal, a máquina girando, levando recursos, irrigando aí esses municípios. Dá tempo para fazer isso? Dá tempo. É muito difícil que o resultado do PT e dos partidos de esquerda que estão no governo no ano que vem seja pior do que o do ano passado, do que o 2020. Porque o 2020 não foi tão ruim quanto 2016, mas foi modesto. Deu uma recuperada, o PT deu uma recuperada, o PSOL cresceu um pouquinho, mas só que o PSOL não tinha nada. Então, quando você vê estatisticamente, você sair de 1 para 6 prefeitos, cresceu bastante, mas não cresceu nada. 2016 foi aquele ano terrível do PT, em que ele infletiu 60% em relação ao desempenho de 2012, 60%. Agora, você fez aí uma análise interessante sobre os ascendentes à direita, essa nova geração, governadores, Caiado, etc., Tarcísio e outros. Eu queria que você fizesse refletisse um pouco sobre essa mesma perspectiva, mas do outro lado, onde o cenário ou pode ser com Lula ou sem Lula. Se for com Lula, é um estático, há 40 anos, ele é candidato, único e permanente do PT. Sabemos qual a direção. Sem o Lula, como seria? Olha só, vamos lá, vamos pensar nisso. Primeiro, salvo algum problema pessoal
chamar de problema pessoal, o Lula será candidato em 2026. Ele precisa ser candidato para não fragmentar a sua base do ponto de vista de disputa da sua cadeira, ou seja, de pré-candidatos que tragam, em última instância, complicação ao seu governo. Eu lembro, vocês vão lembrar, vocês todos lembram, o governo Fernando Henrique, olha só. Fernando Henrique para 2002, era uma eleição difícil em 2002, bastante difícil, mas a competição na base do Fernando Henrique, em determinado momento, ficou incontrolável, porque ele não podia ser candidato ao terceiro mandato. Então você tinha Zé Serra, você tinha Paulo Renato competindo. É um fenômeno interessante, por exemplo, a unificação dos programas sociais de Fernando Henrique foi o Lula que fez. Foi. E por que o Fernando Henrique não conseguiu fazer, que era uma coisa tão óbvia? Porque o Zé Serra queria manter o auxílio gás, não queria juntar com Bolsa Escola do Paulo Renato, etc. e tal, e por aí vai. Era esse o problema. Eu estou dando um exemplo prático de pré-candidatos dentro do governo brigando. Fora do governo, você tinha aliados como Tasso Gereissati, candidato também. Todo mundo conhece a briga famosa de Tasso Gereissati com a Luísa Nunes, desapartada por Fernando Henrique Cardoso, etc. Surgiu depois Rosiana Sarney, que precisou ser afastada a tiros de investigação, Foi. atribuídos a setores do governo, esses tiros atribuídos a setores do governo. Então, isso é um exemplo de como você desagrega a base quando o incumbente não é candidato à reeleição. Então, eu acho que o Lula precisa ser candidato à reeleição, independentemente de querer ou não querer. E eu acho sempre que quem mora naquele Palácio do Alvorada, que todos nós conhecemos, é uma coisa agradável. Se puder prolongar um pouco mais sua permanência ali, sempre vai prolongar. Então, eu acho... E o Lula, quando ele saiu da presidência, ele disse uma vez que o que ele mais sentia falta era de poder, de madrugada, acordar com fome e pedir um sanduíche de pão com ovo. Entendeu? Que ele disse que era uma delícia, não sei o quê. O Lula, quando ele estava já fora da presidência da segunda vez. Ou seja, é isso. Então é resistência. Há os motivos mais diferentes. Então, acho que o Lula será candidato. Assim como acho que já há um candidato natural à sucessão do Lula quando ele não puder ser candidato, que é o ministro Fernando Haddad. Por isso, o ministro Fernando Haddad provavelmente não deverá ser candidato ao governo contra o Tarcísio em 2026. Acho que a eleição de São Paulo trará o governador candidato à reeleição e não trará o adversário anterior como seu opositor em 2026. Mas nós estamos falando de achismos, etc. E a política está aí para nos surpreender e a evolução dela. Mas se não tiver nenhum... Se o Haddad, eu acho que você tem toda a razão, ele não tem por que ser, mas aí vai ser um passeio para o Tarcísio, só se ele tropeçar muito nesses... O candidato hoje que se coloca, provavelmente, é o candidato Márcio França, tentando voltar a disputar o governo do Estado. Agora, se as pessoas vão lembrar ou não, Tânia, aí já passa a ser um problema do Márcio. Entramos na reta final. Ele que contrate alguém para ajudar ele nessa de mais tarefa. uma sessão da confraria. Alguém quer fazer a última pergunta? Eu queria que o professor montasse uma cédula possível para a próxima eleição presidencial. Primeiro, eu sou totalmente favorável à urna eletrônica. Uma cédula de votação, professor. Uma cédula eletrônica. Uma cédula eletrônica. Uma cédula eletrônica. Uma eletrônica. cédula eletrônica. Quais seriam os 5 nomes que o senhor veria lá? Provavelmente nós vamos ter lá o Lula. Se tivesse que apostar hoje, nós vamos ter o Lula, nós vamos ter o Zema. Sim. Não vejo o Zema candidato ao Senado, nem vejo o Zema fora da política. Nós vamos ter o Caiado, provavelmente. O Carlos Massa, Ratinho, pode ser ou não, mas não sei. Mas esses nomes com certeza. O governador do Paraná, não o apresentador. O governador. O Carlos Massa Ratinho Júnior. Então, não sei o... Então a direita vai estar dividida e a esquerda... Acho que a direita vem fragmentada. Isso porque aparece um espaço. É a mesma coisa em 2018, quando você não tem o Lula, aí os apetites aumentam, é legítimo. Você tem aquele espaço, quem hegemonizava naquele espaço deixa de ser candidato, aí você
tem a competição para ver quem é que vai ser o porta-estandarte daquele campo do centro à direita no Brasil. Então, acho que nós vamos ter vários candidatos à direita e vamos ver aí quem é que leva e quem passa a representar esse A Tereza Cristina, o senhor não vê na cédula, não? A ministra Tereza Cristina? Pode ser também, pode ser, mas eu não acho. Essa direita tem um componente aí machista numa parte dela, etc e tal, que eu acho que... Numa parte, professor? Numa parte. É que ele é generoso parte, e educado. Casado, a última palavra, a última pergunta é sua. Não terminei, não. À esquerda você pode ter, sei lá, pode ter Ciro Gomes. O Ciro Gomes lançou outro dia uma newsletter. É óbvio que ele lançou para não ser esquecido, etc e tal. Ele não vai ser, talvez, candidato pelo PSB, mas pode querer ser candidato de novo. O Dino? Não, o Flávio Dino não vai ser candidato. Não. Mas ele é uma pessoa conhecida hoje. Mas ele não vai ser candidato, contra porque Lula, o PSB não vai ter candidato não, e ele não vai ser contra Lula. A candidatura do Lula acaba com a discussão no campo da esquerda. Quem poderia vir a disputar, mas é o Boulos, mas o Boulos está lá em São Paulo, etc e tal. A Gleisi reafirmou o apoio do PT ao Boulos. Agora, o que eu queria Né, verdade. olhar um pouquinho é o seguinte, o caso do Haddad. Me parece que em 40 anos de Lula candidato, um pouco mais até, se olharmos para 82, a partir de 82, um pouco mais. Mas nesse período, você não teve nenhuma candidatura, nenhum nascimento de uma candidatura mais ou menos óbvia do lado do PT e das forças que se chamam de esquerda. O Haddad me parece, posso estar errado, ser o primeiro caso de um candidato que começa a aparecer à sombra do Lula. Primeiro, isso confere, e segundo, se isso aparece nas pesquisas e de que forma? Olha, vamos por parte. Primeiro, o Haddad foi escolhido já em 2018 como sucessor. Diz, a crônica diz, e o próprio Lula já comentou isso, que ele gostaria que o Jacques Wagner fosse o candidato em 2018 e o Jacques Wagner declinou e terminou sendo o Haddad. O Haddad foi, segundo as pessoas dizem, a opinião do Lula, foi exemplar no comportamento com ele, o presidente, etc. Cumpriu todo o seu papel. O Haddad, a gente pensa, o Haddad teve um desempenho excepcional nas circunstâncias de 2018. Alguém que deve ter ficado muito surpreendido com o desempenho dele no segundo turno, por exemplo, foi o Ciro Gomes. Ciro Gomes, se soubesse que o Haddad ia ter 45% dos votos, teria ficado aqui e teria se creditado por parte desse desempenho do Haddad. É óbvio, foi um desempenho surpreendente. Quando a gente fala de 10 de diferença, todos sabemos, 5 para um lado, 5 para o outro. 5 para um lado, 5 para o outro. O Haddad foi esse candidato quando o único registro administrativo dele era a malograda administração municipal. Estou dizendo, malograda foi mal avaliada, tanto é que ele não foi para o segundo turno na eleição de 2016. E ainda assim, com o apoio do Lula, e naquelas circunstâncias, onde o Bolsonaro não tinha defeitos sobre a circunstância da facada, etc. e tal, que o promovia a condição de mito, e o Haddad conseguiu ter esse desempenho. Agora, o Haddad, quando vier a ser candidato, se a economia estiver andando, se essa reforma tributária, há muitas interrogações a respeito, não aumentar demais os impostos, etc., e gerar uma onda negativa a respeito, isso aí ninguém pode asseverar hoje conclusivamente. Se o Haddad tiver um bom desempenho, ele agora tem o crachá de ser o ministro da economia mais exitoso dos últimos tempos, etc. e tal. E ele vai concorrer, então, em boas condições, quando isso tiver lugar, provavelmente em 2030. Ok? Ok. Muito bem. Acabou já? Passou a hora? Passou a hora. Chegamos Viu? ao doeu. fim da entrevista com o professor Antônio Lavareda.
E tão logo ele saia, que também está cheio de compromisso, nós daremos início à sessão falando mal do entrevistado. Mas podemos convidá-lo para participar. Podemos até convidá-lo para participar, mas ele tem compromisso. Eu vou ter que pelo sair. sei. Eu quero dizer que foi um prazer estar conversando com vocês todos. Excelente papo, agradabilíssimo. E se eu tropecei em alguma coisa, a culpa é da tensão que foi gerada em mim pela presença desses macacos aqui que estavam me eles são contratados o tempo para todo. isso. Os nossos primos aí que estavam aí. Teve uma hora que eu achei que ele ia pular em você. Ele tava ameaçando. O pior é que eu São olhando para infiltrados. ela, eu também tinha esse medo e não podia passar. São infiltrados. São Querido. infiltrados. Pô, prazer, professor. Prazer grande, hein? Prazer. Avisa Amigo. quando vier mais calmo, tá? Aviso sim, aviso. Professor Lavareda, o senhor está cada vez mais ativo. Querida. Muito bom revê-la. Tudo bom? Safado.